Bom, pessoal, sou Jason Brown, professor de Química, estou aqui de volta para mais uma aula aqui com vocês. Dessa vez nós vamos falar sobre as nossas queridas bases, né? Bases, a gente já sabe que tem diversas aplicações também, você já deve ter visto aí naquela pesquisa que vocês fizeram, mas vamos começar aqui falando de base. Primeiramente, quando se fala em base, o que vem à sua cabeça? Muita gente fala da família. Outras pessoas vão falar que é a base de passar no rosto, aquela maquiagem, né? Talvez seja o resultado que você mais encontra quando você pesquisa no Google. O base também pode ser o conhecimento para aprender algo. Quando a gente fala que a gente tem que construir a parte básica para depois ir evoluindo, né? Como, sei lá, quando você vai aprender matemática, tem que aprender as 4 operações que são básicas, né? E também tem a questão da base da construção civil, que é quando você faz ali as fundações para construir uma casa. Mas e o que significa uma base no sentido químico? Se você não sabe, é isso que nós vamos ver agora, certo? Então vamos começar. O que nós vamos ver nessa aula em relação a bases? Aspectos históricos, né? Qual a origem da palavra, como foram descobertas as primeiras bases, né? Quais são as bases mais comuns, as aplicações dessas bases. Então, assim, é basicamente um apanhado geral do que vocês já sabem, talvez, ou algumas coisas simples a mais, né? Mas vamos lá. Como as bases, ao contrário dos ácidos, elas não são assim, digamos, tão famosas, né? Porque é como se fosse meio que o primo pobre da situação toda, né? Por quê? Porque os ácidos é fácil identificar ácido pelo gosto, né? Você não vai sair testando ácido aí, provando ácido por aí. Já as bases, você precisa de um certo... não dá para confundir o sabor. Ela tem geralmente um sabor um pouco amargo, mas dá para confundir esse sabor dela porque tem um outro tipo de substância chamado tatinos que tem nas plantas que são usados para inibir ataque de alguns animais, né? E aí dão o mesmo sabor, aquele sabor amargo, né? Se você comer uma folha, você vai sentir o sabor amargo, que não quer dizer necessariamente que seja por causa de uma base, né? Mas enfim, esse nome deriva do árabe alquili, que na verdade foram os árabes. Os árabes, inclusive, eles são muito importantes na fundação da química como ciência, né? Porque alguns dos primeiros alquimistas que nós tivemos foram árabes e eles foram assim, fizeram descobertas muito importantes, como a gente já viu quando estudou ácidos, né? Esse termo alquili significa cinzas calcinadas. Por quê? Porque quando fazia-se eles caçavam algum animal e faziam uma fogueira para, né, assar aquele animal, ficava gotejando ali algumas coisinhas, algumas gotinhas, né, e tal, daquele óleozinho que sai, aquela gordura, e depois eles repararam que aquilo reagia e formava um negócio chamado, que a gente hoje conhece como sabão, né, que depois era utilizado para limpeza. Na verdade é porque as cinzas, né, por causa do processo que ocorre, né, elas vão cheias de duas substâncias, hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio. E isso, quando reage com a gordura, a gente sabe hoje em dia que produz justamente isso, né? Que é o sabão. Só ligar o meu apontador aqui para a gente poder utilizar. Então, no caso, uma das primeiras, as primeiras bases foram descobertas dessa forma, né? Na época a gente chamava ainda de compostos alcalinos, né? A gente vai entender por que eles eram chamados de compostos alcalinos já já. Se você não entendeu, volta um pouquinho, né, que você vai entender. Mas vamos em frente. Então tá aqui essa imagem aqui só para demonstrar que a gente pode utilizar hidróxido de sódio, hidróxido de potássio para produzir sabão. Agora tem uma diferença. O sabão produzido com o hidróxido de potássio é um pouco mais mole do que o que é produzido com o hidróxido de sódio, tá? Bom, por que a gente chama essas bases, na verdade, de bases, né? Por que hoje a gente chama de base? Antigamente elas eram chamadas de álcalis, mas por que a gente chama de base hoje em dia? É porque basicamente a maioria dessas bases elas eram encontradas ligadas, aliás, elas são bases que têm metais que eram chamados de metais não nobres. O que são metais não nobres? São metais como ferro, como cobre e como os metais alcalinos terrosos, como cálcio, magnésio, e esses metais são chamados de metais não nobres. Quem é que são os metais nobres? São o ouro, por exemplo, platina, hoje em dia a gente sabe que é um metal nobre, mas e por isso que eles receberam esse nome de base, porque são formados por elementos, as bases são formadas por elementos metais básicos, né? Então, por exemplo, o ferro, o cobre, o chumbo, então é por isso que eles ganharam esse nome, tá? Vamos dar sequência aqui. Agora nós temos aqui alguns
como eu falei, né, alguns metais alcalinos que formam bases, e eu trouxe aqui alguns exemplos. Por exemplo, o hidróxido de potássio, que é esse primeiro que você vê aí, é porque o símbolo do potássio é um K, tá? Já nós temos aí o hidróxido de sódio, que é o hidróxido, o NaOH, né, que é o hidróxido de sódio, né, vamos ver já as aplicações dele. Está relacionado aí a esse leite de magnésio. A gente vai ver assim, o leite de magnésio é o outro, aí o último. Eu estou adiantando as coisas. Mas enfim, o hidróxido de potássio, né? Eu coloquei errado aqui, eu vou consertar isso aqui quando eu mandar para vocês. Aqui é para ter hidróxido de cálcio, mas no slide que eu vou deixar disponibilizado para vocês vai estar lá, hidróxido de cálcio, tá? Peço perdão aí por esse equívoco. Acontece às vezes, né? Inclusive com todo mundo. Mas aqui nós temos o último aqui, que é o hidróxido de magnésio, que seria esse aqui, que é utilizado no leite de magnésio, mas nós vamos já falar sobre isso daqui a pouquinho. Bom, agora sim a gente vai falar sobre as bases e suas principais aplicações, tá certo? Eu coloquei essa imagenzinha desse rapazinho aqui fazendo bolhas aí com a sua, né, com sabão, porque justamente o sabão é um dos produtos que é básico, né, que tem base, e aí você vai entender por quê. Bom, primeira base que a gente vai estudar aqui é a base mais famosa, talvez, de todas. A gente conhece ela como soda cáustica quando ela é vendida comercialmente, mas ela é um composto muito perigoso. É importante que você saiba disso, que você não pode utilizar hidróxido de sódio ou soda cáustica em casa sem um devido cuidado, né? Sem ter luva, porque senão ela pode correr sua mão, assim, pode acontecer coisas até graves, né? Então é por isso que é bem importante você ter consciência de que é uma substância muito perigosa, então muito cuidado quando você for trabalhar com ela. Ela é muito utilizada, né, na produção de sabão, de produtos de limpeza de maneira geral, na indústria de papel, de celulose, de corantes, né? E eu coloquei no slide esse vídeo aqui para você assistir, que ele mostra o poder de corrosão dessa substância, né? Que ela, uma solução feita de hidróxido de sódio, ela vai ser altamente corrosiva, ela vai atacar metais. Então, por exemplo, ele colocou aí, ó, uma soda cáustica e colocou uma garrafinha de Coca-Cola aí de alumínio. E só para você ter uma ideia aí, né? Ó, olha aí o que está acontecendo. Ó, isso aí fervendo mesmo, muito forte, né? E ele colocando alguns pedacinhos de alumínio aí para mostrar o poder de reação, né? Que ele tem, que essa soda cáustica tem. É uma reação muito violenta. Esse vídeo eu vou deixar no slide aí para você colocar, né? Para você clicar, mas também vai estar na descrição desse vídeo que eu estou postando no YouTube para você ver lá com os seus próprios olhos, certo? Então vamos lá. Nesse caso aqui, você está vendo que ela é altamente reativa. E tem uma curiosidade também. Eu mostrei naquela outra aula que, no episódio do Breaking Bad, o cara usava ácido fluorídrico, né, para fazer a decomposição de um corpo, né, o episódio que eu recomendo que você assista. Mas, na verdade, as pesquisas, depois que eu andei lendo alguns artigos e vendo alguns vídeos, a substância ideal para fazer aquilo não seria o ácido fluorídrico, ele não conseguiria reagir tão bem quanto aquilo, né? Você conseguiria fazer isso para decompor um corpo, por exemplo, com o hidróxido de sódio, altamente concentrado, obviamente. Então você poderia fazer isso. Então, aí no caso, você poderia fazer uma solução altamente concentrada e colocar isso lá, né? Um corpo orgânico, corpo de um animal, por exemplo. Inclusive eu vou deixar também um vídeo aqui na descrição que ele coloca um pedaço de frango, né, no hidróxido de sódio em alta concentração, para você perceber como ele é reativo. Você está vendo aí no vídeo, né, o quanto é violento, tá certo? Então vamos para o nosso querido próximo slide aqui. Vai ver, você vai assistir isso aí, tá? Não esquece não. Então pronto, outra base aqui importante que a gente estuda é o hidróxido de magnésio, né? O hidróxido de magnésio, ele é aquele que a gente usa e conhece como leite de magnésio, né? Ele é um laxante, né? Você está com um problema estomacal ali, com constipação, até coloquei a palavra errada ali, vou consertar. É constipação ocasional. E o que acontece? Você está passando mal ali, você toma um leite de magnésio e alivia, né? Então, quando você está com problemas assim com azia, né, má digestão, você taca lá, toma um pouquinho de uma tampinha de leite de magnésio, já resolve muita coisa, né? E provavelmente tem gente que também tem problema com flatulência e tal, isso vai resolver um pouco. Mas ela tem diversas aplicações, tá? A gente vai estar falando aqui, a grosso modo, de algumas aplicações para ela, né? Repeti o slide, voltei o slide aqui. Mas vamos lá, continuando. Outra hidróxido aqui muito conhecida, outra base muito conhecida. Lembrando que todas as bases você vai ver que tem esse nome hidróxido na frente. Na outra aula a gente vai falar sobre nomenclatura, tá? Aí você vai entender melhor.
Mas outra base muito aplicada é o hidróxido de amônio, que tem diversas aplicações também, né? Por exemplo, aqui no caso do amoníaco. O amoníaco é um produto que você compra na farmácia e o pessoal usa para descolorir os pelos, né, da pele lá e tal, fazer o famoso processo de passar L'Oreal, pronto. Isso aqui, aquilo ali é porque você usa o amoníaco, ele tem, acontece uma reaçãozinha que ele tira um pouquinho da pigmentação da proteína que forma os pelos, né? Por isso que você fica com o pelo claro, né? Mas ele tem diversas utilizações, né? Por exemplo, como fertilizantes, né? Utilização para explosivos, né? Inclusive um composto chamado amina, que reage com hidróxido de amônio, se eu não me engano, é que vai produzir, né, uma substância lá que forma o TNT, tá? Lá no terceiro ano é que vocês vão estudar melhor sobre isso quando for estudar as funções nitrogenadas. Mas enfim, então você pode usar também para remover crosta de gorduras em produtos farmacêuticos e na revelação de filmes fotográficos. Sim, a aplicação é muito variada, eu estou aqui colocando apenas algumas aplicações mais genéricas, né? Para que você possa entender as aplicações. Outro hidróxido muito conhecido também é o hidróxido de alumínio, que é usado... Passei aqui sem querer, olha. Rapaz, como é que pode? Olha, e outro hidróxido que é muito utilizado é o hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio tem muitas aplicações, mas uma delas que é muito importante é também como antiácido estomacal, né? Você vai lá, toma quando você está assistindo uma azia. Mas uma outra aplicação é no tratamento da água, né? Eu até esqueci de colocar no slide aqui, mas quando você tem substâncias que estão ali imersas ou partículas de sujeira que estão imersas na água, você pode colocar o hidróxido de alumínio para ele aglutinar. O que é aglutinar? Ele pega uma partículazinha de sujeira e envolve ela, aglutina essa partícula para que ela se torne mais densa e ela desça, né, para o fundo. E aí você consegue separar através de decantação. Então uma das substâncias que é usada, por exemplo, no tratamento d'água, tratamento de piscina, né? Você não vai tirar toda a água da piscina para poder limpar a piscina. Você tem que fazer com que ocorra uma decantação. Você adiciona lá hidróxido de alumínio, ele vai englobar aquela sujeira, vai para o fundo, depois você raspa aquela sujeira lá com algum equipamento de limpeza de piscina, tá? Outro hidróxido bem interessante da gente conhecer é o hidróxido de cálcio, que forma, por exemplo, aquele supercal. O supercal antigamente era muito usado nas paredes, né? A gente pintava as paredes e tal, mas hoje em dia, já como está mais acessível a tinta, né? Quase todo mundo usa tinta mesmo, a tinta acrílica, então o pessoal abandonou um pouco o uso do hidróxido de cálcio, né? Nesse sentido, mas ele é usado para caiação. O que é caiação? É para correção de solo, tá? Às vezes o solo está muito ácido e você adiciona hidróxido de cálcio para corrigir um pouco esse efeito. Inclusive a gente vai ver quando a gente for estudar reações entre ácido e base que o ácido e a base, quando reagem, vai ocorrer uma reação de neutralização, né? Então, assim, as que são as principais bases, tá? Existem diversas delas e as aplicações são inúmeras, tá? E nos materiais que você vai ver aí no livro vai ter muitas outras informações em relação às bases importantes, que é para dar um apanhado geral. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado da aula. Deixa aquele famoso like, tá? Para incentivar a gente aí. E, por favor, faça a atividade que está junto lá no Google, enviada junto com o Google Classroom. Tá certo? Um grande abraço, fique em casa, fique em paz, fique com saúde, beba bastante água, faça atividade física, tudo em casa. Depois a gente se vê. Um grande abraço, até a próxima. Obrigado. Sim, esqueci de uma coisa, olha. A próxima aula a gente vai falar sobre as definições de ácidos e bases, mais da definição de Arrhenius, de Bronsted-Lowry, de Lewis. Aproveite para já ir dando uma lidazinha no seu livro didático ou procurando alguns vídeos no YouTube, pesquisando aí de maneira geral, né? E você vai aproveitar para aprender. Aproveite esse momento para você criar essa independência, né? Digamos assim, de aprender e pesquisar e tal. Então é isso. Agora sim, tchau, viu? Obrigado pela atenção.